eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 27 e o assunto de hoje é sobre o material complementar de língua portuguesa e matemática nono ano. Objetivo da aula: ampliar o repertório de estratégias e ferramentas para a resolução de situações-problema em diferentes contextos por meio da obra literária Alice no País das Maravilhas. Vocês vão precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações. Vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão receber através das suas unidades escolares um caderno com atividades complementares de língua portuguesa e matemática. Na próxima entrega de kits, vocês deverão levar o caderno com as atividades já resolvidas. A proposta do nono ano foi baseada em cima do livro Alice no País das Maravilhas, tradução de Ana Maria Machado e ilustrações Jô de Oliveira. Bilhete de embarque literário. Destino: País das Maravilhas. Portão de embarque: Toca do Coelho Branco. Horário: na hora do chá. Passagem de primeira classe, hein? Pegue o livro Alice no País das Maravilhas e deixe-se levar pelas aventuras, reflexões, descobertas que essa leitura poderá lhe proporcionar. Atividade 1. Continua caindo, caindo, caindo. Será que a queda não ia chegar ao fim nunca? Quantos quilômetros será que eu já caí? Perguntou ela em voz alta. Já devo estar quase chegando ao centro da Terra. Deixa eu ver. Acho que então seriam uns 6.000 quilômetros. Item A. Qual a distância em metros que Alice acreditava já ter caído? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, deu tempo de representar 6.000 quilômetros em metros? Vamos lá. Tinha 6.000 quilômetros. Representando em forma de algarismo, eu tenho que compor esse número com o algarismo 6 e mais 3 algarismos zeros. Percebam a diferença entre a representação quilômetros, palavra, termo, o símbolo quilômetros. Nós vamos usar a tabela do valor posicional. Na hora de preencher, eu tenho que começar a citar 6.000 quilômetros. Eu vou ter que começar com o algarismo 0 da direita no símbolo quilômetros. E os demais algarismos eu vou para a posição da esquerda, preenchendo cada algarismo em um valor posicional. Mas a pergunta foi em quilômetros? Não, foi em metros. Então, nós temos que preencher, mantém todos os algarismos na mesma posição e preenche até o valor posicional do metro com algarismos zeros. Mas aí vem a minha pergunta: quanto equivale 6.000 quilômetros em metros? Vou deixar para vocês. Vamos para o item B. Quando lidamos com números muito grandes, podemos escrevê-los usando a notação científica. Logo, ao escrever o número obtido na questão anterior, então nós temos que escrever 6.000.000
em forma de notação científica. Qual é a regra da notação científica? Que o inteiro ele só pode ser entre 0 e 9. Ele não pode ser superior a 9. Então, não sendo superior a 9, nós temos 6. Então, o 6 vai representar o meu inteiro. Tá, mas a gente só tem 6 inteiros? A gente só tem 6 unidades? É mesmo isso? E o que aconteceu com os zeros dos milhões? Então, aí que a gente utiliza a notação científica. Percebam quantos zeros nós temos, tá? Agora, fica com vocês. Como eu represento 6 milhões em notação científica? Próxima proposta. Atividade 2. Vamos ajudar a Alice a se deslocar nas linhas indicadas em direção a um número maior. Que trajeto ela tem de seguir até encontrar a porta? Observem que a porta de entrada da Alice é em 10 ao quadrado negativo. E a chegada da Alice é em 7 negativo ao quadrado. Então vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês traçarem estratégias. Lembre-se, vocês têm que traçar o trajeto com o maior valor. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem.
Então, partindo da onde a Alice está, eu só tenho duas possibilidades de caminho, né? Eu tenho ou 12 ao quadrado negativo, ou eu tenho 2 negativo elevado a 5. Resolvendo as duas potências, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. O sinal não é do 12, observe que não tem parênteses. Então, o sinal negativo é do resultado da potência 12 ao quadrado. Então, eu obtenho 144 negativo. Para resolver 2 negativo elevado a 5, perceba que o negativo está dentro do parênteses. Então, o meu fator que está se repetindo é 2 negativo. E quantos fatores 2 negativos eu vou ter? 5 fatores 2 negativos. Resolvendo a multiplicação, obtenho 32. Resolvendo a operação de sinal, a regra de sinal, também é negativo, mas tem um jeito mais fácil. Observe o expoente. O expoente não é ímpar, então toda vez que eu tiver a base da minha potência negativa e meu expoente ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Então eu tenho dois valores. Qual foi a proposta? Que eu deveria pegar o caminho, o trajeto com o maior valor. Qual dos dois é maior? Ah, professora, 144 é maior? Não. Observe que não é 144 positivo. Tem significado ali, tem um sinal. O que significa aquele sinal? Que eu tenho 144 negativo. Então, só vamos lembrar o seguinte, nos negativos, quanto mais se distancia do zero, o valor é menor. Então, nós vamos ficar com o caminho de 32 negativos. Partindo do 2 negativos elevado a 5, nós temos duas possibilidades. Então, vamos calcular essas duas potências. Observem que os negativos estão dentro dos parênteses. Então, os fatores é em relação a 3 negativo e 4 negativo. Então, lá, quantos fatores 3 negativo eu tenho? Pelo expoente, ele está me dizendo que eu tenho 3 fatores. Então, repetindo os 3 fatores negativos, eu tenho 27. Usando aquela regrinha que eu acabei de falar, que quando o expoente é ímpar e a minha base é negativa, sempre vai ser negativo. Então, 27 é negativo. Quantos fatores 4 negativo eu tenho? Eu tenho 3. Resolvendo 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 4, 64. E, como é ímpar, o expoente negativo. Agora eu tenho que decidir qual desses é o maior. Nos negativos, quanto mais distante do zero, é o menor. Então, quem está mais próximo do zero? 27 negativo. Então, é esse trajeto que eu vou fazer. Aí, chegando nesse 3 negativos ao cubo, eu tenho 3 opções de caminho. Como assim, professor? Eu só estou enxergando 2. Não disse que era a menor distância, né? Disse que era o maior valor. Então, nós temos 3. Nós temos, olhando o sentido horário. Desde o início, eu olhei o baralho, sentido horário. Então, eu tenho, no sentido horário, o primeiro, 12 ao quadrado negativo. Mas a gente já calculou isso. Já. A gente já calculou. E quanto que deu? Deu 144 negativo. Aí, calculando sentido horário, 7 ao quadrado negativo. Percebam que o negativo é do resultado de 7 ao quadrado. Então, eu vou fazer 7 ao quadrado. 2 fatores 7, 49. Negativo. 49 negativo. E quanto que é qualquer número elevado a zero? 1. Professor, e o negativo ali? Qualquer número elevado a zero é 1. Em nenhum momento falou que iria ser positivo ou negativo. Falou 1. Então, 8 negativo elevado a zero é 1. Qual desses 3 é o maior? 144 negativo, 1 ou 49 negativo? É o 1, porque ele é o positivo e todo número positivo é maior de qualquer número negativo. Próximo, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho 4 negativo ao cubo ou tenho 7 negativo ao quadrado. 7 negativo ao quadrado, 2 fatores 7 negativo, obtenho 49 positivo. E 4 negativo ao cubo, eu obtenho 64 negativo. Qual dos dois é o maior? Essa pergunta fica para vocês. Vocês vão terminar o trajeto da Alice. Vamos para a próxima proposta. Atividade 3. Primeiro, ele marcou
marcou uma pista de corrida, numa espécie de círculo. A forma exata não tem a menor importância, explicou. E depois foi espalhando a turma toda pela pista. Uns aqui, outros mais adiante, ninguém disse 1, 2, 3, já! Mas cada um ia começando a correr quando tinha vontade e parando quando queria. Se Alice deu 8 voltas completas em torno da pista circular de 60 metros de raio, qual é, aproximadamente, a distância percorrida pela Alice? Use o valor de π igual a 3,14. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. E aí, conseguiram calcular a distância percorrida pela Alice? Vamos lá, vamos primeiro entender os termos que apareceram no enunciado. Então, o primeiro termo,
Raio. O raio, o símbolo do raio é sempre a letra R minúscula. Mas o que significa raio? É a medida do segmento que vai de qualquer ponto da circunferência ao ponto chamado centro. Percebam que eu destaquei exatamente isso nas 3 imagens. Qualquer ponto da circunferência desde que chegue ao centro. Porém, o raio é um segmento de reta. Então, aqui eu já estou considerando ele como segmento de reta, uma distância. Próximo, que é o termo que apareceu lá. Apareceu que ela dava voltas em círculos, né? Dar voltas em círculo, o contorno de um círculo, ele se chama circunferência. Ele é exatamente o conjunto de pontos que distam igualmente de um ponto chamado centro. Próximo termo que a gente vai precisar. Além do raio e da circunferência, para a gente calcular a distância percorrida pela Alice, nós vamos precisar de uma outra unidade, que é o diâmetro. O diâmetro representa pela letra D minúscula. O que significa diâmetro? É a reta que liga uma extremidade da circunferência até a outra, passando pelo centro. E como se calcula essa distância que ela percorreu em círculo? A gente vai precisar do comprimento da circunferência. E como que calcula o comprimento da circunferência? Ela é sempre múltipla do π, do valor π. Neste caso, já no início do exercício foi dito que a gente pode considerar um valor π 3,14. Tá? Mas o meu diâmetro ele também corresponde a 2 raios. Por isso que eu substituí ali. Nos livros, vocês geralmente vão encontrar 2πr, mas o que mudou? Em vez de usar o diâmetro, eu usei 2 vezes o raio. E eu mudei a organização, eu coloquei o número à frente do valor π. Então, vamos calcular. O que a gente sabe? Que ela percorreu, o raio do círculo que ela percorreu, mede 60. Então, substituindo 60 pelo raio. Aí, substituindo o valor de π, 3 inteiros e 14 centésimos. Nós temos o dobro de 60, que é 120, que multiplicado por 3 inteiros e 14 centésimos, eu tenho 376 metros e 8 décimos do metro. Perceba assim, poxa, com vírgula, professora, peraí, vamos pensar o seguinte, não é 3 inteiros? Então lá, pense, 120 multiplicado por 3 inteiros. Quanto que vai dar? 360. Então, é um valor um pouco maior que 360. Então, pelo intuito, a gente já percebe. Mas aí vem a pergunta, professora, então ela percorreu isso? Não. Lembra que ela não deu uma volta? Ela deu 8 voltas. Agora, essa parte eu vou deixar com vocês. Então, vamos para a próxima proposta. Atividade 4. Viu que se aproximava de uma clareira, com uma casinha de 1 metro e 10 centímetros de altura. Não ousou se aproximar, enquanto não estava com 22 centímetros. Suponha que no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas da Alice e da casa sejam as mesmas. Sabendo que a altura real da Alice é de 1,32 m, qual seria a altura da casa? Eu vou dar um tempinho para vocês traçarem suas estratégias.
E aí, conseguiram? Vamos ver que relação que a gente tem dessas alturas. Nós temos que a altura da casa corresponde, no País das Maravilhas, corresponde a 1,10 m, mas vamos transformar em centímetros. Então, existe uma maneira mais fácil de transformar, além da tabela. Eu não acabei de ler 10 centímetros. Para escrever 10 não usa o algarismo 1 e 0, então eu vou repetir o algarismo 1 e o 0. E outro algarismo 1, que representava o metro, você vai colocar do lado esquerdo desse número 10, que corresponde aos centímetros. Então, totalizando, você tem 110 centímetros. Próximo, a altura da Alice, que foi nos dadas no País das Maravilhas, 22 centímetros. Próximo, a altura da Alice no mundo real. No mundo real, ela tinha 1,32 m. Repete algarismo 3 e 2. Continua sendo centímetro. Que algarismo está faltando do lado esquerdo? Algarismo 1. Então, eu passo a ter 132 centímetros. E a altura da casa no mundo real? Disso daqui eu tenho uma seguinte relação. Eu montei dessa forma. Eu tenho a altura da Alice no mundo real correspondente à altura da casa no mundo real. Eu tenho a altura da Alice no País das Maravilhas correspondente à altura da casa no País das Maravilhas. Substituindo esses valores, percebam que eu já estou usando todos em unidades centímetros, tá? Mesmo unidade de medida. Substituindo, eu tenho a seguinte relação: 132,22 avos é igual a x 110 avos. Usando as operações inversas, 22 passa multiplicando e 110 passa multiplicando. O primeiro termo meu, eu escrevi 22x, que corresponde a 22 que multiplica x. O segundo membro, que é 14.520, que é o produto final de 132 por 110. Temos uma igualdade e uma equação de primeiro grau. Como se resolve a equação de primeiro grau? Isolando a incógnita. 22 que está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos 14.520 dividido por vocês. Fazendo essa operação,
eu tenho a medida da altura da casa no mundo real. Essa eu deixo com vocês. Vamos para a próxima proposta. Atividade 5. Alice participou de um julgamento. Nele, o rei e a rainha de copas estavam sentados, bem como um baralho inteiro. Sabemos que um baralho é composto de 52 cartas e nele temos a representação de 4 naipes: copas, ouro, paus e espadas. Então, dividindo essas 52 cartas em 4 grupos, eu obtenho 13 cartas. Determine a probabilidade de escolhermos ao acaso uma carta de copas. Então, eu tenho 13 cartas do baralho, que é a minha chance, de 52. A porcentagem do 13 eu não sei, então eu vou representar por X. A 52 cartas é o meu baralho todo, então eu vou representar por 100%. Então eu tenho uma proporção. Essa porcentagem eu vou retirar do lado para poder facilitar os cálculos. Retirando, fazendo as operações inversas, eu tenho 52 que multiplica X e tenho 13 que multiplica 100. 13 vezes 1, repete o 13. 2 algarismos zeros do lado direito, então eu tenho 1.300. 52 que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí, quanto que dá 3.300 dividido por 52? Poxa, professora, aí você tá... Vamos fazer um processo um pouquinho mais longo, mas vai ser bem válido aí. Eu tenho 1.300 dividido por 52. Mas quanto isso dá? Igual a quanto? Para você fazer uma divisão, você vai pensar no processo inverso da divisão, que é a multiplicação. Aquela pergunta que eu fiz anteriormente, na outra aula anterior. Eu perguntei quantas vezes cabe. E é isso que eu vou fazer agora. Quantas vezes o 52 cabe? Mas cabe em quanto, professor? Sempre um número maior que 52, para ele caber. Então, eu não posso pegar 1, porque 52 não cabe no 1. Eu não posso pegar o algarismo 1 e 3, que vai dar 13, porque o 52 não cabe no 13. Então, eu vou pegar o algarismo 1, 3 e 0. Multiplicando 52 por 2 grupos, eu vou ter 104. Vou calcular a diferença. Só que para calcular a diferença, eu tenho que lembrar que eu não posso tirar 4 de 0. Então, eu vou emprestar. Eu vou emprestar de onde? Da posição que o 3 tem. O 3 está na posição da centena. Então, eu estou emprestando uma centena para o zero. Para a dezena, perdão, não é para o zero. Estou emprestando uma centena para a dezena. Então, eu vou ter 10 dezenas e vou fazer 4 para chegar em 10 dezenas. Depois, 0 para chegar em 2 centenas e 1 para chegar em uma unidade milhar. Fazendo esse processo até o final, vocês vão ter a porcentagem. Essa parte e o restante eu deixo com vocês. Próxima proposta. Atividade 7. No trecho, Alice não tinha a menor ideia do que ia fazer. Desesperada, pôs a mão no bolso e encontrou uma latinha de frutas cristalizadas. Camundongo abriu a latinha e retirou 2/3 das frutas. Dodô chegou em seguida e disse: metade das frutas que estão na latinha neste momento são minhas, vou retirá-las. E retirou. Logo em seguida chegou o filhote de águia e retirou a 1/3 parte das frutinhas que estava na latinha naquele momento. E ainda sobraram 6 frutas na latinha. Quantas frutas cristalizadas tinha na latinha inicialmente? Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram? Vamos lá. A águia, ela tirou 1/3 das frutas cristalizadas. Mas então, se ela tirou 1/3, quanto que ficou? Ficou 2/3. E lembra que a informação disse que sobrou 6 frutas? Então, significa o quê? Que cada uma parte de 3 corresponde a 3 frutas. Veja que a gente está fazendo o processo inverso. Eu estou indo de trás para frente. A informação nos foi dada que sobrou 6 frutas. Então tá, então significa que quando a águia, antes da águia tirar 1/3, tinha quantas frutas? 9 frutas. O Dodô tinha tirado metade das frutas. Se ele tinha tirado metade das frutas, tinha ficado outra metade. Mas a outra metade corresponde a quantas? A quando a águia foi retirar, que é 9 frutas. Então, quando o Dodô foi retirar, antes da retirada dele, nós tínhamos quantas frutas cristalizadas? 18. O camundongo, ele tinha tirado 2 partes de 3 do total de frutas. Mas, então, tinha ficado 1/3 de frutas. Mas quanto que corresponde a 1/3? Visualiza ali em cima, 18 frutas. Então, agora eu pergunto para vocês, qual o total de frutas no início de toda essa situação? Vou deixar com vocês. Atividade 8. No capítulo 11 do livro, Quem Roubou as Tortas, Alice participa de um julgamento em que todos os lugares do salão estão ocupados. Imagine que todos os participantes estão sentados em filas e essas filas têm a mesma quantidade de lugares. Com base na Alice, temos 5 participantes sentados à frente, 4 participantes sentados atrás, 7 participantes sentados à direita, nenhum participante sentado à sua esquerda. Pergunta: quantos participantes há na sala de julgamento em que a Alice está? Um tempinho para vocês.
Conseguiram? Então vamos lá. Eu coloquei a Alice como referência. Representei ela em forma retangular. A partir dela, eu fiz a disposição dos retângulos. Então, eu tenho 5 participantes à frente da Alice, eu tenho 4 participantes sentados atrás da Alice e tenho 7 participantes sentados à direita da Alice. O que nós temos de informação que foi dada? Que a quantidade de cadeiras era a mesma em todas as fileiras. Então, nós temos esse formato. Agora vai para vocês. Qual é a quantidade de participantes no julgamento da Alice? O que vimos hoje? Elaboramos estratégias para a resolução de alguns problemas propostos no material complementar com base nos contos da obra Alice no País das Maravilhas, tradução de Ana Maria Machado. Também vimos alguns conteúdos. Revimos conversão de medidas, notação científica, potência, comprimento de circunferência, proporção, porcentagem, frações e múltiplos. Espero ter instigado vocês a conhecerem a obra Alice no País das Maravilhas. Até a próxima aula.